Bom, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos continuar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos dar início a uma parte nova da matéria, né? Mas antes, vamos fazer um exemplo aqui para a gente relembrar o que foi estudado na última aula, tá? Vamos resolver esse exemplo que trata de intervalo de confiança para a média, né? Vamos ler o problema, vamos ver do que ele se trata. Olha só. Deseja-se conhecer melhor o tempo do efeito de um novo medicamento. Então, para isso, uma amostra de 100 pessoas que fizeram uso do medicamento tiveram tempo médio de efeito igual a 46 minutos. A variância populacional é de 9 minutos, tá? Então, vamos pegar aqui os dados que foram fornecidos para mim nesse problema. Olha só. Está sendo falado que... vamos pegar aqui o pincel. Está sendo falado que x barra é igual a 46, que s ao quadrado é igual a 9 e que n é igual a 100, né? Calcule um intervalo de confiança para a média populacional, né? Então, nós vamos ter que calcular um intervalo de confiança, vamos utilizar aquela formulinha que nós aprendemos lá na última aula, né? Vamos lembrar aqui, para mim calcular um intervalo de confiança para a média, aqui não foi fixado o nível de confiança. Geralmente, nos exercícios, a gente coloca qual que é o nível de confiança que eu quero no meu intervalo. O valor padrão de pesquisa é 95%. Então, toda vez que não for citado no problema qual que é o nível de confiança, a gente vai estabelecer o valor padrão, que é de 95%. Tá? Então, o que eu quero aqui é calcular um intervalo de confiança de 95% para a minha média populacional. Isso é dado pela minha média amostral, mais ou menos Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n, né? Bom, essas informações aqui eu já tenho, né? Foi dado um problema, a única coisa que eu preciso obter é Z a partir do meu nível de confiança. O que eu tenho que fazer? Vou lá na minha tabela normal, né? Preciso encontrar qual que é o valor de Z que limita uma área de alfa sobre 2. A área de alfa sobre 2, tanto para a cauda inferior para a cauda superior, eu preciso encontrar qual que é o Z. Ele vai ser em módulo, ele é o mesmo valor que está aqui e aqui, né? Então, eu tenho que encontrar o Z que limita essa área. Consultando na tabela, vocês vão ter lá que Z, ele vale 1,96, tá? Não vou fazer a consulta. Esse valor, como ele já é o padrão de pesquisa, ele geralmente a gente acaba decorando, de tanto que a gente utiliza, tá? Vocês vão acabar decorando esse valor, 1,96, quando eu tenho nível de confiança de 95%. Substituo, então, na minha expressão. Vamos pegar aqui os valores, olha lá. 46, mais ou menos 1,96 vezes sigma, a raiz quadrada da variância, né? Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 9, vai dar 3 sobre raiz de 100, né? Ficou dessa forma. Vamos só conferir aqui, 100 pessoas. Tá, então eu tenho que fazer essa continha, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, eu tenho 46, mais ou menos. Vamos colocar em cima aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer todo o exercício, né? Ainda tem o item B. Vamos colocar aqui em cima. Então, isso vai ser igual a 46, mais ou menos. Fazendo as continhas, eu tenho aqui a minha calculadora. Vamos fazer por ela. Então, o valor ele é 0,588. 0,588. Bom, então, 0,588 é a nossa margem de erro, né? Eu posso, então, escrever meu intervalo de confiança da seguinte forma. Vou fazer as continhas aqui de novo na calculadora. Tenho 45,412.
e o superior vai ser 46,588. Tá? Então, esse é o nosso intervalo de confiança. E aí, o que eu posso dizer, então? Vamos lá no nosso contexto, olha só. É o tempo até um medicamento, é o tempo, né, de efeito de um medicamento. Quanto tempo ele dura, quanto tempo o efeito dele dura no organismo, né? Então, a gente pode falar o seguinte, né, com base na amostra que foi feita, o medicamento dura, em média, 46 minutos, mas na população, né, a duração desse medicamento vai ser algo entre, a duração média desse medicamento vai ser algo entre 45,41 minutos e 46,59 minutos, já arredondando para duas casas, com 95% de confiança. Eu tenho 95% de confiança de que o tempo médio de duração do equipamento, do medicamento na população estará entre 45,41 minutos e 46,59 minutos. Com 90, né, isso tudo com 95% de confiança. Tá? Então, esse é o nosso item A. No item B, ele fala o seguinte, ó, qual deve ser o tamanho de amostra que forneça uma margem de erro diminuída pela metade? Tá? Então, o que eu quero é diminuir minha margem de erro pela metade, ou seja, eu quero que meu E agora seja igual ao que eu encontrei lá em cima, 0,588 dividido por 2. E aí eu preciso encontrar agora o meu N, né? Então, dividindo 1,588 por 2, 0,294. E aí, qual é o tamanho de amostra que vai me dar uma margem de erro de 0,294, para mais ou para menos, né? Como que eu faço esse cálculo? Bom, eu posso utilizar aquela expressão que eu apresentei na última aula, né? A expressão da margem de erro. O que eu vou fazer nesse caso aqui, ó, é isolar o meu N, tá? Como a expressão ela é dada por essa formulinha, né? N igual a Z vezes sigma sobre raiz de N, eu posso, então, reescrever essa expressão, aqui, é o E, né? Vamos colocar aqui. Então, o E é Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de N. Se eu isolo o N nessa expressão, né? Eu tenho que raiz de N vai ser dado por Z de alfa sobre 2 vezes sigma dividido pelo E, né? E mais o N, agora tirando a raiz quadrada, né? Z de alfa sobre 2 vezes sigma dividido por E, tudo isso ao quadrado, tá? Então, por essa expressão, eu chego num tamanho de amostra mínimo, né? Então, substituindo, vou manter o meu nível de confiança, 1,96, para sigma, né? Para Z, né? Mantendo o nível de confiança de 95%, vezes o meu sigma, que nesse caso vale 3, dividido pela minha nova margem de erro, 0,294. Tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, vamos fazer aqui as continhas, olha só. Bom, isso aqui vai dar 20 ao quadrado, vai ser igual a 400, né? Então, se eu quero diminuir a margem de erro pela metade, a amostra que era de tamanho 100, agora teria que ser de 400, tá? Note que não é uma relação linear, não é que porque eu diminuo pela metade, o outro vai aumentar pela metade, né? Ele aumentou em 4 vezes aqui, tá? Então, qualquer diminuição muito pequena que você queira fazer na sua margem de erro, isso pode representar um impacto muito grande no tamanho da amostra, tá? Então, eu posso falar o seguinte, ó, são necessários, né? Aqui eu posso falar que são necessários 400 indivíduos para que a margem de erro da pesquisa seja de 0,294, para que o erro cometido entre a estimativa amostral do tempo
médio de duração do medicamento em relação ao tempo médio populacional seja de 0,294. Para isso, eu preciso de uma amostra de tamanho 400, tá? Bom, então é isso. Veja aqui, novamente, né? Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas vou repetir aqui. Note que aqui a gente está precisando sempre de uma quantidade de amostra. Para calcular o intervalo de confiança, eu preciso de uma quantidade populacional, que é o meu sigma. Né? Veja que no problema, né, foi falado aqui, ó, que a variância populacional é de 9 minutos. Como eu tinha dito na aula anterior, né, quando a gente tem uma medida populacional envolvida no cálculo, o cálculo se torna impossível. Porque se eu conheço a variância populacional, então eu deveria também ter artifício para conhecer a média, que é o que eu quero fazer estimativas aqui. Né? Não faz sentido, tá? Então, agora nós vamos começar a estudar o intervalo de confiança quando eu tenho sigma desconhecido. Quando o sigma, ele que é o que vai acontecer na prática, né? Se eu não tenho sigma, como que eu vou fazer para calcular, fazer as minhas estimativas, margem de erro, intervalo de confiança, né? O que é o mais intuitivo da gente pensar nesse caso? Bom, se eu não conheço o sigma, eu vou tentar aproximar ele, vou tentar estimar ele, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Então, antes de estimar a média, vamos fazer uma estimativa para variância também, né? E se eu tenho essa estimativa, eu posso, de uma certa forma, utilizar ela no meu cálculo, tá? Então, a ideia basicamente é essa, é utilizar a estimativa da variância para estimar a média, estimar o erro obtido na média, tá? Só que aí tem um detalhe importante. Se eu tenho grandes amostras, como eu estou falando aqui, ó, se eu tenho grandes amostras, então, essa substituição de sigma, que é o estimado, que é o parâmetro populacional, por S, que é o estimador amostral, tá supondo, se eu tenho uma amostra, vocês aprenderam lá que S, que é a variância amostral, S quadrado, né, a variância amostral, ela é dada por somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n menos 1, tá? Então, essa é a expressão que eu vou utilizar. Calculo esse S quadrado como sendo um estimador do meu sigma ao quadrado, tá? Consequentemente, esse estimador de sigma. Se eu tenho grandes amostras, essa aproximação ela vai ser boa, tá? Se eu tenho grandes amostras, eu espero que essa aproximação seja boa, de forma que eu simplesmente possa substituir o S pelo sigma na minha expressão anterior e fazer tudo que a gente já vinha fazendo, tá? Sem prejuízo nenhum, quando eu tenho grandes amostras. Agora, se eu tenho pequenas amostras, eu posso ter desvios importantes aí, tá? Se eu tenho, por exemplo, amostra de tamanho 6, 7, 8, o risco de se ter, o que se espera, na verdade, é que a diferença existente entre o valor populacional e o valor amostral deva ser, a tendência é que seja grande, tá? E aí a gente corre o risco de, na hora de escrever os intervalos de confiança baseado nessa medida, ter intervalo de confiança com problemas que não reflitam, que ele não reflita a realidade, tá? Bom, então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a substituição, só que agora nós vamos deixar de utilizar a distribuição normal, tá? Por quê? Porque já foi provado o seguinte, que se eu tenho que x segue uma distribuição normal, tá? Se x segue uma distribuição normal e eu aplico a seguinte transformação, x barra, obtida a partir de x, menos mi, dividido por S sobre raiz de N, ou seja, aquela transformação, só que agora trocando S pelo sigma, isso aqui não me leva agora para uma distribuição normal, mas sim para uma nova distribuição de probabilidade que a gente chama de distribuição T, tá? É a distribuição T, ou seja, é a distribuição de probabilidade para padronização da média quando eu tenho pequenas amostras e distribuição normal, tá? Resumindo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer tudo semelhante ao que a gente já vinha fazendo, só que agora, ao invés de utilizar a tabela Z para poder obter os valores tabelados para a construção do intervalo, nós vamos utilizar uma outra tabela. É o que a gente chama de tabela da distribuição T. O formato da distribuição T também é um formato de sino, tá? Ele é muito parecido, na verdade, é uma distribuição de probabilidade que deriva da distribuição normal, tem as semelhanças, tem muitas semelhanças,
mas ela é um pouquinho diferente, ela tem algumas... A expressão matemática para poder construir aquela curva é um pouco diferente. E quando eu tenho pequenas amostras, quanto menor for a amostra, maior é a diferença entre a relação normal e tabela normal e tabela T, distribuição normal e distribuição T, tá? Se você vai aumentando o tamanho da sua amostra, a tendência é que sigma vai se aproximando de S, vai se aproximando de sigma, né? A gente fala que S converge para sigma quando N vai para infinito. E qual que é a consequência disso? Que se você tiver grandes amostras, então você pode aplicar a distribuição normal e aí volta no que a gente já estava fazendo, tá? O problema é quando você tem pequenas amostras. Se você tiver pequenas amostras, além de ter que utilizar a distribuição T para poder corrigir essa distância que pode ter entre S e sigma, você também tem que ter essa suposição aqui sendo válida, ó, de que X segue uma distribuição normal, tá? É obrigatório que X siga a distribuição normal. Ou seja, então, se sigma é desconhecido, eu posso substituir sigma por S para grandes amostras e utilizar a tabela da distribuição normal, mas se eu tiver pequenas amostras, eu preciso verificar a suposição de normalidade e utilizar a tabela que a gente chama de tabela T, tá? Basicamente é isso. Mas aí a forma de trabalhar, vocês vão ver que é da mesma maneira. A tabela T tem algumas diferenças em relação à tabela normal, mas a ideia é a mesma. Vocês vão ver que a expressão é a mesma, só substitui sigma por S, tá? Bom, vamos ver aqui, então. Aqui é a expressão, tá? A expressão que define o intervalo de confiança para x barra quando eu tenho S, tá? É a mesma expressão que eu tinha anteriormente, só que agora aqui eu tenho S no lugar de sigma. E aqui eu não tenho mais o valor tabelado de Z, tá vendo? É o valor tabelado de T, a gente chama de valor T, valor tabelado de Z, eu substituo Z pelo T, tá? Onde os valores de T, né, são obtidos a partir da tabela T de Students. A gente vai ver essa tabela daqui a pouco, no exemplo, tá? Olha só, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Na página 227, né, do livro, tem um exemplo que fala o seguinte, de 8 locais que for feita uma pintura, né, ele fala o seguinte, mostramos que nos 8 locais a pintura deteriorou-se depois de ter sido cruzada por 14,26, 16,78, tal, os valores amostrados, que foram, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milhões de veículos. Então, foi feita a pintura nos veículos e... eles, na verdade, estão medindo aqui exatamente isso. O número de locais onde houve deterioração da pintura, né? Bom, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo, ele trata do seguinte, foi feita a pintura em locais diferentes de uma cidade, tá? Então, eles querem, de uma certa forma, ver qual o número de veículos que tem que cruzar aquela determinada pista, aquele determinado local, para ter deterioração da pintura, tá? Então, digamos que eles vão ficar ali contando quantos veículos passam por aquela rua, né? Por aquela rua que foi pintada, foi desenhada ali, e até ver que a pintura foi deteriorada, né? Durante meses ali ou anos, né? Até ver quanto tempo, quantos veículos tiveram que passar por ali para poder deteriorar, né? Deteriorar, acabar com aquela pintura. Então, eles pegaram uma amostra de ruas. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amostra de tamanho 8, né? De 8 locais,
onde eles mediram exatamente isso, é o número de veículos até a deterioração completa da pintura, tá? Então, está aqui a amostra. Então, foi 14,26, a unidade é milhões de veículos, tá? Então, 14,26, 16,78, 3,65, 11,53, e assim por diante. Então, para cada uma dos locais ali, da rua, do local, essas são as quantidades de veículos em milhões de veículos que passaram por ali no período analisado, tá? Esses são dados para os quais o gráfico de probabilidade normal das figuras 9.16 e 9.17 mostraram que podem ser tratados como uma amostra aleatória da distribuição normal, né? Então, eles já testaram a hipótese de normalidade para esses dados e viram que dá para modelar segundo um modelo normal com base nessas figuras. Quem quiser pode consultar o livro, vai ver lá, tá? Já tá pronto lá no livro de vocês, né? Todos esses números estão arredondados até a segunda casa decimal, bem como a sua média. Então, isso aqui a x-barra, é a média, no caso, a minha estimativa pontual do número de veículos, né? Em milhões, é o número médio de veículos que tem que passar pela avenida para ter a deterioração. E o desvio padrão estimado, veja que aqui agora, no problema, ele está me dando o desvio padrão estimado. Ele veio a gente pode pegar essa amostra, né, e calcular o desvio padrão para ela, assim como vocês aprenderam lá atrás, né, por aquela formulinha do S. Calculo o S, calculo o x-barra, que não precisava nem ter dado essas medidas, né, eu poderia vir aqui na minha amostra, pegar essa amostra e calcular tanto x-barra quanto S, assim como vocês aprenderam, né. Ele está querendo calcular, então, um intervalo de 95% de confiança para a média da população considerada. Então, aqui é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que analisar tem uma amostra pequena, tá? Então, aqui não dá para aplicar o teorema central do limite. Não tenho sigma, não tenho o desvio padrão populacional, mas eu tenho o desvio padrão amostral. Vou estimar o sigma pelo S, ou seja, não vou poder trabalhar com a distribuição normal, vou trabalhar com a distribuição T, a tabela T aqui nesse caso. Para mim trabalhar com a tabela T, eu tenho que observar duas coisas. A amostra é grande? Se a amostra for grande, então eu posso largar a tabela T e trabalho diretamente com a tabela normal, né? Mas não tenho isso, a amostra é pequena. E se a amostra é pequena, então eu sou obrigado a trabalhar com a tabela T desde que os dados tenham distribuição normal. E ele já falou para mim aqui, ó, de que os dados seguem a normalidade de acordo com o teste gráfico que foi feito, tá? Aí pode surgir a pergunta, mas se a amostra for pequena e eu não conseguir supor normalidade, aí eu não posso fazer nada do que eu estou fazendo aqui. Infelizmente, esse teste ele não tem validade quando essa suposição de normalidade é violada, tá? Então não tem o que fazer. Mais para frente, lá no estudo, quando vocês estiverem fazendo o curso de inferência 2, vocês vão aprender as técnicas que a gente chama de técnicas não paramétricas, ou seja, são aquelas técnicas que você pode fazer inferências para um parâmetro populacional sem as suposições de normalidade, sem suposições associadas à distribuição de probabilidade. São testes livres de suposição, tá? Então, quando a gente não tem normalidade sendo válida e pequenas amostras, o que a gente está fazendo aqui não tem validade, tá? Mas a gente tem os testes que podem ser utilizados e que vocês vão aprender no futuro. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu vou construir um intervalo de confiança, nesse caso, de 95% para a média populacional, que vai ser definido como x-barra, mais ou menos, t de alfa sobre 2, vezes, aqui agora é o meu S, né? S sobre raiz de n, tá? Eu preciso encontrar t de alfa sobre 2. O que é o t de alfa sobre 2? É o valor tabelado da distribuição t. A distribuição t ela tem um formato bem parecido com a distribuição normal. Na verdade, uma é consequência da outra, né? Uma é derivada da outra, então são bem parecidos. Eu tenho que encontrar o valor de menos t e t que divide essa área aqui, ó. Assim como eu faria no caso da tabela normal. Nesse caso, meu alfa, ele vale 0,05, né? Já que eu tenho 95% de confiança, né? O meu 1 menos alfa é 0,95, tá? Então, vamos lá. Vamos aprender agora como que consulta a tabela T. É diferente da tabela normal, tá? Eu vou abrir ela aqui.
Lembrando que essa tabela está no site, tá? No meu site. Então, vocês vão vir aqui, ó, na tabela T de Student. T Student. Está aqui a tabela, né? Então, veja, como que a gente vai consultar essa tabela? A gente precisa encontrar aqui o meu alfa, tá? No caso, o meu alfa é 0,05, então eu vou usar essa coluna, tá? Essa coluna aqui, ó, de 0,05, direto, tá? Por quê? Veja que o valor de t que é dado na minha tabela, de menos t e t, para dividir na área de alfa, a área de alfa sobre 2 para os dois lados, já é dado de forma direta. Essa tabela ela é um pouco diferente da distribuição normal, porque ela tem mais objetivo de construção de intervalos de confiança. A gente geralmente não utiliza ela para cálculos de probabilidade, aquelas coisas que nós vimos no caso da distribuição normal lá atrás. Ela é única e exclusiva para inferência, então ela tem um formato que facilita a análise de inferência, tá? Então eu tenho que vir nessa coluna e a linha aqui. O que eu vou pegar aqui, ó? Aqui é o parâmetro da distribuição. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho aquela padronização, né? X barra, agora é T, né? Tx barra menos mi dividido por S, não, isso, S sobre raiz de N. Eu falo que T, nesse caso, segue a distribuição T de student com parâmetro N-1. N-1 é o parâmetro dessa distribuição, ou seja, eu tenho que buscar a linha correta, eu tenho que buscar a linha, digamos que o valor de T que tem exatamente esse parâmetro N-1, que é o que a gente também pode chamar, vocês vão ler isso aí no livro, de grau de liberdade, tá? É um nome interessante, né? O que isso tem a ver? Grau de liberdade, o que isso tem a ver com o que a gente está aprendendo, né? Agora não tem muito sentido, mas lá na frente vocês vão entender melhor o que significa grau de liberdade, tá? Agora não tem como explicar de forma sem a teoria profunda de inferência, não tem como vocês entenderem, mas vocês vão ver isso mais futuramente, tá? Então, vamos aqui buscar o que a gente chama de linha N-1. Então, se eu tenho uma amostra de tamanho 8, eu vou buscar a linha 7, ou seja, a linha que me dá o valor correto da distribuição T para o tamanho de amostra que eu tenho. Então, o valor que eu vou utilizar é o 2,3646. Um detalhe importante, né? Se você observar que conforme você vai aumentando o valor aqui do grau de liberdade, ou seja, é como se você estivesse falando que você está aumentando o tamanho da amostra, você observa que ele vai aumentando em 120, e quando você chega aqui no que a gente chama de infinito, primeira coisa, veja que os valores eles vão convergindo para um ponto comum, eles vão ficando muito parecidos conforme você vai aumentando o tamanho da amostra, o que diz que essa distribuição está convergindo para alguma coisa, né? E quando você olha no infinito aqui, a gente fala que é a distribuição limite dela, é o limite, ou seja, para qualquer valor acima de 120, você pode usar essa linha, tá? Usa diretamente essa linha. E se eu fosse utilizar essa linha agora, vamos supor que a minha amostra fosse uma amostra gigante, olha o valor que eu utilizaria aqui. É o danado do 1,96, que é o valor que nós utilizamos no exercício anterior, quando a gente estava falando de intervalo de confiança para distribuição normal, né? Lembra que eu falei para vocês que 1,96 é o valor tabelado da distribuição normal, que expressa 95% de confiança dentro do intervalo, né? O 1,96, ele está aqui, ó. Ou seja, essa linha aqui, a última linha, ela coincide com a linha para a distribuição normal. Então, se eu tiver, por exemplo, que calcular um intervalo de confiança para o caso anterior, eu posso utilizar a tabela T? Eu posso utilizar a tabela T utilizando a última linha que eu tenho aqui, que os valores eles vão coincidir, tá? Eles coincidem com o que a gente tem no caso normal, porque esse aqui é a distribuição limite, é o caso normal. Isso aqui é o normal padrão. Os valores que coincidem com a distribuição normal padrão, né? E por que eu não vou poder usar sempre essa tabela? Porque ela é bem mais limitada que a normal. Por exemplo, aqui eu tenho só os valores tabelados de alfa para 0,5, 0,25, 0,10, 0,05, 0,025, 0,01, 0,005. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com alfa de 0,06 ou 0,07, eu não tenho como fazer isso por essa tabela, né? Então, a gente, quando for falar da distribuição T, vamos procurar trabalhar apenas com os valores que eu tenho aqui na minha tabela. Ah, mas se numa situação prática eu precisar
de um valor de alfa diferente do que está na minha tabela. Aí a gente vai ter que utilizar um software para isso, tá? As ferramentas estatísticas, softwares estatísticos, eles fornecem para a gente os valores tabelados para qualquer valor que você queira, tanto para a distribuição normal como para a distribuição T. Inclusive, quando vocês estiverem num ponto mais avançado desse curso, quem chegar lá na frente, lá no caso de inferência, no caso das disciplinas mais aplicadas, nem vai fazer mais uso de tabela. Vocês vão fazer uso de tabela de forma intensiva agora nessa parte do curso, na parte intermediária, quando vocês estiverem falando de inferência, mas lá na frente vai ser tudo utilizando software. Né? O software, você joga o que você quer lá, ele já te dá o ponto que você precisa, né? Então, o software vai fornecer. Quando a gente não tem o valor na tabela, o software fornece para a gente, né? Mas, por enquanto, como a gente está baseando na tabela, vamos procurar utilizar esses que estão aqui. Bom, então vamos lá. 2,3646 é o meu valor. Tá aqui, ó. 2,3646, mas como aqui foi arredondado, né? Para 3 casas decimais, ficou 2,365, né? Já estava aqui o valor. Vamos substituir, então, vai ficar assim, né? 14,10 mais ou menos 2,365 vezes o S, 1,67, sobre raiz de N, né? Raiz de 8. Fazendo as continhas, a gente vai ter exatamente isso aqui, ó, tá? Eu já tinha até colocado um cantinho, porque esse exemplo já está pronto lá no livro, né? Já está pronto lá no livro, lá para a gente. Então, 12,70 e 15,50, né? Então, eu posso falar o seguinte, né? Que para que a pintura, vamos fazer a interpretação, sempre a interpretação com base no contexto, tá? Toda vez que a gente for interpretar um intervalo de confiança, nós temos que sair do mundo matemático e levar aquilo para aplicação, tá? Eu posso falar, então, que a minha média, eu vou interpretar com base na minha média amostral, que é o meu estimador pontual, e fazer também uso do meu intervalo de confiança. Então, posso falar que, de acordo com a amostra que foi feita, é necessário que em média, 14,10 milhões de veículos passem por um local para ter a degradação da pintura. Então, a degradação ocorre, em média, após o trânsito de 14,10 veículos, em média, né? Considerando a margem de erro, né? Essa média, o número médio de veículos que transitam ali para ter a deterioração da pintura varia entre 12,7 milhões e 15,5 milhões na população, com 95% de confiança, tá? Eu tenho 95% de confiança de que a média populacional de veículos necessários está dentro desse intervalo, tá? Bom, então é isso. Esse é o nosso exemplo. Eu vou parar esse vídeo aqui, tá? Depois nós vamos continuar, ainda nós não finalizamos a parte de intervalo de confiança. Nós vamos trabalhar com um novo parâmetro na próxima aula, tá? Então é isso. Obrigado e bons estudos.